Pessoal, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Neemias, capítulo 1. Eu quero meditar com vocês novamente no capítulo 1 de Neemias. E depois nós vamos meditar em outras referências bíblicas. Eu vou ler a partir do versículo 3. A partir do versículo 3, que diz assim, ó. Amém, pessoal? Amém. Pode sentar os obreiros. Que diz assim, ó. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Diga comigo, grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, diga comigo, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, diga comigo em voz alta, por favor, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso para os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti de dia e de noite. De que forma que ele estava orando? Como, gente? Não era de vez em quando, não era quando dava vontade, não era de vez em quando, era ali, ó, de dia e de noite, buscando de dia e de noite. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, diga comigo, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Diga comigo, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, o meu povo, eu e meu povo temos pecado. Aquele ponto importante que nós falamos desde o primeiro jejum. Quem estava aqui hoje às 3 horas na abertura do jejum? Foi forte, não foi? Foi ou não foi? Foi violento. Foi violenta a abertura do jejum. O Espírito Santo usou a bispa de uma forma violentíssima. E é justamente assim, quem não quer vencer se choca. Quem quer vencer realmente quer mudança na sua vida, seus olhos, seu entendimento, o coração está aberto para realmente ouvir a voz do Espírito, então recebe. Quem não está, se fecha. Porque é justamente isso. Essa situação não chegou a esse ponto de destruição e ficou 120 anos destruído, em ruínas, não foi por nada, não foi por obra do acaso, foram erros que foram cometidos, foram atitudes erradas que cometeram. E Neemias, que é um grande exemplo para mim e para você, um grande exemplo de atitude, um grande exemplo de espiritualidade, ele começa quando
o Senhor fez que chegasse até ele toda aquela situação, toda aquela destruição, toda aquela vergonha, humilhação que todos estavam vivendo, que o seu povo estava vivendo. Então começa a atitude de fé, começa a atitude espiritual, se pôs a orar e jejuar. Chega diante de Deus em oração e em jejum e confessa os pecados que eu e o teu povo, eu e este teu povo cometemos. Nós cometemos erros, nós cometemos pecados. Estamos aqui para confessar. Por isso que eu estou perguntando quem estava aqui hoje, certamente ia se assustar, que a bispa entrou nos pontos mais profundos que você possa imaginar. Porque aonde tem brecha, o diabo continua roubando. Não vai ter paz, não vai ter paz no lar, não vai ter paz no casamento, não vai ter paz na vida financeira. Aonde há brecha, não vai ter paz em lugar nenhum, não vai ter sucesso em lugar nenhum. Porque enquanto a brecha não é fechada, o mal continua entrando. Então, ela falou de gente fuxiqueiro, de gente fofoqueiro, ela falou de gente carnal, que toda atitude é a base de emoção. A base de emoção, todas as decisões que toma é a base de emoção, vive tomando, totalmente dominado pela emoção. A emoção faz com que faça coisas que não era hora para fazer, na mesma hora que faz já não quer mais aquilo que fez na emoção já tomou uma atitude errada, na emoção toma uma outra atitude errada. Gente que casa na emoção, gente que casa e descasa na emoção, gente que com base na emoção tem buscado só sexo, feito sexo na emoção, somente na emoção, e tem destruído a sua vida na emoção. Pessoas que vivem na mentira, pessoas que vivem no engano, e se não buscar realmente lá dentro de si, analisar todos os pontos que estão errados, arrancar isso, eu estou fechando essa brecha, eu estou arrancando isso da minha vida, porque se o mal tem me destruído, tem me roubado, entrando por essa área, me pegando nesse ponto, não vai me pegar mais. Mas isso é para quem realmente quer, porque vida nós só temos essa, né? Não é verdade? Sim ou não? Eu não tenho 120 anos pela frente, você tem? Você tem 120 anos? Sim ou não? Você quer viver os seus 100 anos em ruínas? Não quer. Neemias começa assim: Senhor, nós estamos aqui jejuando e orando, nós pecamos, nós erramos, e nós estamos aqui para confessar. Eu confesso os pecados que eu nem lá estava, hein? Mas eu e este teu povo, nós cometemos, agimos loucamente. Isso é atitude de quem quer vencer. É verdade ou não é? Isso é atitude de pessoas que querem vencer. Não é atitude de pessoas que quer jogar a responsabilidade para outro, que quer culpar outro de seus fracassos. Pessoas chamando a responsabilidade para si. Então, vamos lá, vamos ler aqui, por favor. Que versículo eu parei? 7 eu vou ler agora, né? Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Nós agimos de forma vergonhosa, Senhor. Não temos obedecido aos mandamentos, aos seus decretos, leis, que que o teu servo Moisés, aliás, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, diga comigo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Você vai ser mais um no meio das nações, perdido, desorientado. Isso serve para hoje. Por isso que eu tenho que aprender uma coisa: aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, não importa a situação que eu esteja vivendo, não importa a situação que eu esteja passando, eu tenho que ser fiel a Deus. Aconteça o que acontecer,
eu tenho que ser fiel a Deus, porque quando a pessoa ele deixa de ser fiel a Deus, espalha, tudo na vida dele espalha, a vida dele espalha, ele é mais um no meio da multidão, mais um derrotado, mais um fracassado, mais um que geme, mais um envergonhado. Mas se voltarem para, diga comigo, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o seu grande poder e com o seu braço forte. Repita comigo, por favor. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Ele precisava, para que ele iniciasse aquela obra de restauração, aquela mudança, a restauração daquilo que estava em ruínas há 120 anos aproximadamente. Ele precisava que Deus tocasse o coração do rei. Ele não foi falar com o rei, ele foi falar com Deus primeiro. Ele não foi buscar ajuda no rei, ele foi buscar ajuda em Deus primeiro. O primeiro sim, ele foi buscar em Deus. Quero que você grave isso. Sabe por quê? Olha, essa oração que ele está fazendo aqui, que vinha há meses fazendo, ele estava buscando que Deus tocasse o coração do rei, que Deus usasse o rei para apoiá-lo naquele propósito. E ele está dizendo: Senhor, que eu seja bem sucedido, o Senhor concedendo graça ao coração do teu servo perante esse homem, benevolência perante esse homem. E foi exatamente o que aconteceu. Deus tocou o coração do rei. Quando o rei perguntou a ele o que estava acontecendo com ele, o que ele queria pedir, ele orou novamente em espírito. Ele pediu direção a Deus, e quando ele falou, Deus havia tocado o coração do rei, e o rei o apoiou em tudo que ele precisava. Sabe o que acontece hoje? Hoje as pessoas querem algo de alguém, saem sem direção, correndo, buscando, colocando a sua confiança no homem, colocando sua confiança no patrão, colocando sua confiança no pai, colocando sua confiança no marido, colocando sua confiança na esposa, sai aleatoriamente, dando tiro para tudo quanto é lado, falando sem buscar a direção de Deus, sem buscar a aprovação de Deus. É aquilo que nós sempre falamos: o primeiro sim que eu preciso, ele vem de Deus. Se Deus não me der o primeiro sim, homem nenhum vai me dar sim. E ainda que Deus sim, se não for da direção de Deus ou na bênção de Deus, não tem resultado. Amém, pessoal? O primeiro sim que eu preciso, o primeiro sim que você precisa é o de Deus. Quem toca corações é Deus. Quem move o coração de pessoas em nosso favor é Deus. Por isso que nós temos que gastar tempo com Deus, nós temos que gastar tempo em oração, buscando em Deus. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Nos teus negócios, se Deus não se Deus não tocar o coração das pessoas, as portas estão fechadas para você. Na tua vida, no teu casamento, se Deus não tocar o coração da esposa, se Deus não tocar o coração do marido, não mudar, não conceder benevolência, é tudo em vão, é só desgaste, só brigaiada, só discussão, só problema, porque é tudo na carne. Todas as atitudes e decisões são feitas na carne. O primeiro sim que eu preciso é o de Deus.
Eu preciso da benevolência de Deus. E se Deus vai usar alguém, por isso que nós precisamos ser espirituais. Por isso que nós precisamos ser espirituais. Se você não é uma pessoa espiritual, você sai, você vai fazer. E aquilo que nós temos falado, você pode até tomar decisões na carne, mas tudo que é tomado na carne tem prazo de validade. Toda decisão na carne, e principalmente se ela é uma decisão fora da direção, tem prazo de validade. Por isso que as nossas decisões não podem ser na carne. Nós temos que sermos pessoas espirituais, buscar estar em oração, estar buscando a direção de Deus, fazendo o que Deus aprova. Amém, pessoal? Eu quero que você grave isso, porque nós estamos em jejum mais um dia. Nós não estamos sem comer, nós estamos em jejum. Nós não estamos sem comer, nós estamos separados. Amém? Nós não estamos em regime, nós estamos em jejum. Nós estamos em santificação. Nós estamos parados para ouvir Deus falar, para receber direção. Nós estamos num propósito de mudanças. Nós estamos num propósito de restauração. E eu quero fazer aquilo que realmente vai trazer resultado da minha vida. Eu entrei num propósito para mudar realmente. Eu quero a mudança completa. Eu quero a restauração completa. E o quanto é importante. Vamos lá para Êxodo 17, por favor. Êxodo 17. Uma passagem bastante interessante, mostrando como as coisas acontecem de forma espiritual. Diga comigo. Aliás, não precisa não, só leia aí comigo. Acompanhe a leitura. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina, ao alto do monte, que na verdade o alto do monte era o lugar sagrado deles, era como o templo deles, porque nesse momento, nessa época, eles não tinham templo, era o lugar santo deles. Enquanto Moisés, diga comigo, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Diga comigo, e Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Olha para mim, por favor. Esse texto aqui é bastante interessante. Eu sempre digo uma coisa: muitas situações na vida da gente, que às vezes uma oração pode resolver. É verdade ou não é? Uma oração simples
ela pode resolver. Há situações que uma oração simples não resolve. Há situações que é necessário uma corrente de oração. Há situações que é necessário uma corrente de oração e jejum. Há situações que eu sozinho consigo resolver. Há situações que eu sozinho não consigo resolver. É necessário, como nós estamos vendo aqui, o povo de Israel está na sua jornada a caminho da terra prometida. Como nós, na nossa jornada, na nossa caminhada, a caminho da nossa terra prometida, são surpreendidos pelos amalequitas num ataque, como nós somos surpreendidos continuamente com problemas, situações que se levantam com muita força contra nós. Amém? Moisés, com o grupo que estava com ele, disse a Josué: reúna homens e vá para a guerra, vá para a luta. Ele juntou aqueles homens, Josué, e desceu para a guerra. Moisés pegou, subiu ao monte, trouxe 2 com ele, subiu ao monte, e a guerra sendo travada lá embaixo. Moisés no lugar santo, no lugar sagrado, com as suas mãos estendidas na direção da batalha. Ação e oração, ação e oração. Amém? Amém? Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas na direção da batalha, o seu povo estava vencendo os amalequitas, estavam vencendo aquela guerra. Os braços de Moisés se cansaram, os braços ficaram pesados, e ele abaixou os braços. Quando ele abaixou os braços, o que aconteceu lá embaixo? O que aconteceu lá embaixo? Eles começaram a perder a batalha. Eles começaram a perder a guerra. Depois dizem que o espiritual não é importante. Depois dizem que o espiritual não é importante. Depois dizem que, você vê que a guerra lá embaixo, ela estava totalmente na dependência do espiritual aqui em cima. Sabe aquela situação? Esse texto mostra, nos revela, sabe aquela situação que a pessoa fala assim: eu estou cansado, você quer saber? Eu não vou orar mais, eu não vou buscar mais, e aí só vai para a guerra, vai para a guerra, vai para a guerra lutar, e o espiritual acabou. Não tem ninguém na oração, não tem ninguém aqui na intercessão, não tem ninguém ali com o fluxo do poder de Deus mandando, e vai para a guerra. E infelizmente, por muitos se cansarem, por muitos relaxarem espiritualmente, se desfocar, cansar, distrair e etc., é que muitos têm perdido a guerra, muitos têm perdido a batalha. Mãos estendidas, espiritual elevado, fluxo de oração não cessa, vencendo a guerra lá embaixo. Espiritual cansou,
braços abaixaram, inimigos vencendo a guerra. Amém? Amém? Nós não podemos cansar. Se você se cansar, infelizmente esse é o resultado que você vai ter. Talvez eu responda a alguns já. Por que está perdendo? Porque está só na guerra. Por que está perdendo? Ah, bicho, por que que não dá certo? Eu sou bom, está só na guerra. E o espiritual? E a oração? Porque o fluxo do poder vem do espiritual. O resultado lá embaixo depende do espiritual. Você não pode se cansar, você não venceu. Nós não podemos nos cansar. Nós estamos numa guerra, nós não podemos nos cansar. Outra coisa importante, você tem que escolher com quem você vai andar. Você tem que escolher com quem você vai estar. Porque se na guerra você estiver com as pessoas erradas, você vai fracassar. Você tem que escolher com as pessoas que você quer que esteja junto com você. As pessoas que vão somar com você. As pessoas que vão lutar junto com você. As pessoas que, quando seus braços cansarem, elas vão te levantar, não vai te dar um conselho errado, uma direção errada. Quando os braços de Moisés cansaram, ele tinha pessoas ali junto com ele, na mesma fé, no mesmo espírito. Ele tinha pessoas ali que tinham a mesma visão. Então sabiam o que ia fazer, viram que ele estava desfalecendo, viu que ele estava cansado. E teve aquela iniciativa, pegou a pedra, colocou debaixo dele, sentou, um pegou num braço, o outro pegou no outro, e sustentaram os braços dele erguido, até eliminar de uma vez por todas aqueles inimigos. Amém? Se ele tivesse com as pessoas erradas, estava sozinho. Se ele não tivesse pessoas, se ele não tivesse feito uma boa escolha, talvez lá embaixo tinha muitas pessoas que ele poderia ter trazido com ele. Ele fez a escolha certa, ele escolheu as pessoas certas para estar junto com ele. E aquelas pessoas, no momento que ele precisou, você vê que Moisés era um homem de fé, mas teve um momento que ele desfaleceu. Ele precisou de pessoas que estivessem ali junto com ele. Por isso que eu disse para você, há momentos que uma oração resolve. Há momentos que uma oração só não vai resolver. Há momentos que você sozinho vai dar conta. Há momentos que você sozinho não vai dar conta. Há momentos que você precisa de ajuda. Há momentos que nós precisamos unir forças. Há momentos que nós precisamos unir o quê? Há momentos que nós precisamos unir forças. E nós precisamos entender isso. Por isso que eu bato naquela tecla, né? Desculpa a sinceridade, tá? Eu bato nessa tecla porque esse eu vejo que é a desgraça da vida de muita gente. Às vezes a pessoa ele já está no fundo do poço, e o orgulho faz com que ele sustente ainda uma posição, uma ideia, um pensamento, uma postura, uma atitude que é a ruína da vida dele. Ele continua sustentar, vendo que não está dando certo, está vendo que aquela conduta, aquela atitude não está dando certo, está vendo que precisa de ajuda, precisa mudar a sua postura, precisa mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de buscar, precisa, mas o orgulho não deixa. Mas aí cada um tem a sua vida e faz a sua escolha. Amém, pessoal? Eu acho que parte da pessoa, quando nós aprendemos com Jesus, né, a nos esvaziar e ser humildes de coração. E tem gente que precisa disso. Nós estamos falando há vários dias acerca das emoções, né? Que as emoções têm sido a maior desgraça da vida de muitos. Tudo à base de emoção.
A emoção fala mais alto, sempre. Falta equilíbrio, falta domínio próprio, falta autocontrole, só emoção, 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 emoção. Estou com raiva, estou chateado, estou nervoso, estou irritado, estou com vontade de jogar tudo para o alto, estou com vontade de parar, estou com vontade de desistir, estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de fazer aquilo, estou com vontade de... Não estou com vontade de mais fazer, também não vou fazer. Emoção, 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 emoção e destruição. Quem está entendendo, por favor? E isso é importante, porque se você, todas as decisões que você toma, é a base de emoção, e tudo que você só faz quando você tem vontade de fazer, ou quando você não tem vontade de fazer, você não faz, você está com um problema sério, e os problemas, a tendência é aumentar, porque nós aprendemos não fazer as coisas, o que é bom para nós, quando nós temos vontade. Nós temos que aprender a fazer aquilo que é bom, aquilo que vai trazer bênção, aquilo que vai trazer resultado. Nós temos que aprender a vencer a carne. Eu não estou com vontade de fazer, mas é bom para mim, então eu vou vencer minha carne. A minha carne não vai me vencer. Hoje, inclusive, uma das palavras que a bispa diz é matar a carne. Que a carne não tenha poder sobre você, porque senão ela vai te dominar. E infelizmente, você pode ser evangélico, você pode ser do Ministério Mudança de Vida. Estou falando do Ministério Mudança de Vida, porque você está aqui. Poderia falar do ministério ou qualquer outro ministério, que não vai adiantar nada, não vai resolver, não vai mudar, porque todas as suas decisões é na carne, você só faz o que a carne pede. A carne está cansada? Se a carne está cansada, você não vai buscar no espiritual. Se você não está com vontade de fazer uma coisa, você não vai fazer. Se você não está com vontade de perdoar, você não vai perdoar. Se você não está com vontade de ceder, você não vai ceder. Se você não está com vontade de jejuar, você não vai jejuar. Se você não está com vontade de vir à igreja, você não vai vir à igreja. E esse é o problema de muitas pessoas, porque nós temos que aprender uma coisa: eu não quero fazer, eu não vou fazer o que eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer o que é bom para mim, o que vai trazer bênção para a minha vida, o que vai conduzir a minha vida a uma vida de vitória. É isso que eu quero fazer. Eu não quero fazer o que eu tenho vontade. Não é, chega, não vou fazer só o que eu tenho vontade, porque muitas vezes a carne, ela te trai, ela te engana, suas emoções te enganam. Você não está com vontade de fazer, você não vai fazer o certo. Você não vai fazer porque você não está com vontade. E nós temos que aprender o seguinte: eu não estou com vontade, minha carne não está com vontade, mas espera aí, é bom para mim? É bom para a minha vida? Vai me trazer resultados? Vai fazer com que eu seja abençoado, que eu seja um vitorioso, que Deus se agrade das minhas atitudes? Então eu não vou fazer o que eu tenho vontade, eu vou fazer o que é bom para mim, o que vai trazer bênçãos para a minha vida. Amém? Porque senão, como é que vai vencer? Estou cansado. Cansado está perdendo. Estou com vontade de parar. Para que você vai perder. Espiritual é assim. A Bíblia deixa bem claro que a nossa batalha é espiritual. Nós dependemos. O fluxo do poder de Deus, ele é derramado sobre nós, através das nossas orações, através da nossa comunhão. Esse fluxo de poder, ele é direcionado para todas as áreas de nossa vida, para a tua vida sentimental, para a tua vida profissional, para todas as áreas da sua vida. E se você acha que o seu espiritual é menos importante, sinto muito, que você vai descobrir que ele é o mais importante, porque você vai chegar um momento que você vai correr e se cansar, porque você descobriu que você correu, nada fluiu, nada deu certo, você não chegou aonde você gostaria, foi uma só correria, enfado e cansaço. Amém? É sério isso. Deus tem nos feito promessas grandes. Coloca isso dentro de você. Quando nós estamos cercados de pessoas na mesma fé, na mesma visão, e quando nós estamos buscando a Deus, nós temos a direção certa para a batalha. Vou repetir mais uma vez:
Josué na guerra lá embaixo, Moisés no lugar santo clamando, Josué na guerra sozinho não vencia, não estava vencendo. A guerra é lá fora. Só travar a guerra não vai vencer. Moisés, enquanto Moisés estava no lugar santo, fazendo a coisa certa, eles estavam vencendo a guerra lá. Mas mesmo Moisés, estando no lugar santo, fazendo a coisa certa, em oração, ele sentiu o peso, ele se cansou, mas ele não foi sozinho, ele levou pessoas para estar em concordância com ele, estava com as pessoas certas, porque quando ele se cansou, as pessoas que estavam ali com ele sabiam como ajudar. Se ele tivesse com pessoas carnais junto com ele, como seria? Se ele não tivesse pessoas que dissessem assim, dessem um conselho certo, não, peraí, vou pegar uma pedra ali, vou colocar essa pedra, o senhor vai sentar, nós vamos segurar os teus braços aqui, nós vamos continuar e nós vamos até vencer essa guerra. Se ele tivesse alguém do lado que falasse assim, deixa, essa já foi, se Deus quisesse dar a vitória, Deus já teria dado, larga, para, vamos correr enquanto há tempo, vamos fugir enquanto há tempo, vamos desistir, teria fracassado, teria perdido uma vitória que Deus estava dando. Amém? Priorize o seu espiritual. Priorize o seu espiritual. O templo é um monte. Só guerra não tem vitória. Só aqui em cima também no monte também não tem vitória. Guerra espiritual, oração, buscando em Deus, cercado das pessoas certas, fazendo a coisa certa. É isso que traz o resultado. É isso que a igreja faz com você. Às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho ninguém comigo. Tem sim. Tem sim. Tem. Inclusive, somente agora nos 52 dias, não tem um dia sequer que nós não pegamos nas mãos um dos outros e levantamos as mãos um dos outros e concordamos com as vitórias um dos outros. É verdade ou não é? Não tem um dia sequer. Não tem um dia sequer. Então, você não está só. É importante que você entenda isso. Não faça de qualquer maneira, não conduza a tua vida espiritual de qualquer maneira. Lembre-se todas as vezes, te dou a resposta já, saia daqui hoje com ela. Todas as vezes que você estiver só na guerra, lá embaixo, ó, correndo, lutando, só na guerra, o espiritual distraiu, saiba que você só correria, vai fracassar, vai perder. Mas quando você unir as coisas, e fizer da maneira correta, Neemias passou mais tempo orando, jejuando, antes de tomar aquela decisão. Quando ele foi um tiro certo. Foi 4 meses de jejum e oração, 52 dias para restaurar. A restauração foi a parte mais fácil. Foi fácil, entre aspas, não foi a parte mais fácil. Foi dura, mas foi o mais curto.
a restauração aconteceu mais rápido do que o tempo que ele passou orando e jejuando. Mas ele passou o tempo buscando de Deus, buscando para que Deus tocasse o rei, para que Deus abençoasse, para que Deus preparasse tudo, para que quando ele fosse realizar aquela obra que ele tinha que fazer, tudo fosse aprovado e na bênção de Deus e tudo desse certo. Amém, pessoal? É isso que Deus tem para você. Vou fazer mais uma leitura com você, só para finalizar, Josué 3, e nós já vamos nos preparar para orar. Nós vamos nos preparar para orar. Josué capítulo 3, que diz assim, ó: uma promessa maravilhosa. Quem entendeu a parte que nós estamos falando já há alguns dias? Quem entendeu a parte das brechas? Fecha elas. Fecha elas. Primeiro, fechando as brechas, o inimigo não vai entrar mais. Fecha elas, todas elas. Olha a palavra, só para finalizar. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes, levitas, carregando a arca, saiam das suas posições e sigam. A arca era o símbolo da presença do Senhor. A arca era o símbolo da presença do Senhor. A arca carregava os mandamentos do Senhor. A nossa arca hoje é a palavra, é a Bíblia. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Diga comigo, pois vocês, desse modo, desse modo saberão o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Deixa eu concluir, depois eu falo. Josué ordenou ao povo, diga comigo, santifiquem-se. Mais uma vez, por favor, santifiquem-se. 2 coisas: vocês vão passar por caminhos que vocês nunca passaram. Vocês vão passar por caminhos que nunca passaram. Sigam a arca, sigam a palavra. Vocês vão viver, vão passar, vão ter experiências que nunca tiveram, vão passar por caminhos que nunca passaram. Mantenham os seus olhos focados, fitos na palavra. Santifiquem-se. Não ignore esta palavra. Santifiquem-se. Santifiquem-se. Isso aqui era momentos antes de tomar posse da sua terra prometida, antes de atravessar o Jordão. Santifiquem-se. Vocês vão passar por caminhos que nunca passaram. Mantenham os seus olhos fitos, sigam a arca. Santifiquem-se.
separem-se, consagrem-se, santifiquem-se. Que versículo eu parei? 5. Minha luz aqui escureceu de vez já, gente. Será que é a luz dos meus olhos ou é a luz da minha luminária? Essa luminária, ela me trai, ela começa forte, depois ela vai apagando. 6, 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará, diga comigo, maravilhas entre vocês. Diga: o meu Deus fará maravilhas na minha vida. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles levantaram e foram em frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei, diga comigo, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Sabe o que significa isso? Se eu parar aqui agora, olha a orientação: mantenham os olhos de vocês, sigam a arca, santifiquem-se, preparem-se, santifiquem-se, porque o Senhor os exaltará diante de todos. O Senhor sabe o que significa esses jebuseus, esses amorreus, esses heveus, heteus e etc. Eram os povos que estavam habitando, os povos que dominavam aquilo que era deles. O Senhor estava prometendo que eles venceriam todos aqueles inimigos, que o Senhor arrancaria, o Senhor estaria dando vitória contra todos aqueles inimigos. Ele estaria arrancando todos, nenhum deles prevaleceria, nenhum deles restaria. É a mesma coisa que promete a mim e a você, é a mesma coisa. O Senhor tem nos mandado seguir a palavra, o Senhor tem nos mandado nos santificar, o Senhor quer nos exaltar, o Senhor quer te exaltar, o Senhor quer te dar vitória contra todos esses problemas, todas essas situações que te humilham, que te envergonham, que faz com que você sofra, viva gemendo, padecendo. O Senhor quer desapossar daquilo que é seu, aquilo que hoje inimigos, problemas, situações têm tomado conta daquilo que é seu. O Senhor tem prometido vitórias, o Senhor tem prometido que será com você, que você vai passar por caminhos que você nunca passou, por coisas que você nunca experimentou, mas é necessário que você se santifique e siga a palavra. Amém? Se você fizer isso, é o que tanta gente tem vivido, e Deus quer que você viva. Deus quer te exaltar, Deus quer te dar vitórias, Deus quer ser com você, te honrando nessa batalha, nesse processo de restauração. O propósito é para restauração? Sim ou não? Ou Deus é Deus ou não é? Basta uma palavra dele, você sabia? Uma palavra dele, uma palavra dele, e toda mudança acontecerá. Agora é importante que nós venhamos entender qual é a nossa responsabilidade, o que nós temos que fazer.
porque Deus está sempre pronto a fazer a parte dele. Agora nós temos que fazer a nossa. Amém? Fique em pé, por favor.